Antes que te formasse no ventre, eu te conchei. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1, versículo 5. Você sabia que o mês em que você nasceu carrega um segredo profundo, algo muito maior do que você imagina? E se eu te dissesse que essa data não é apenas uma coincidência, mas uma pista divina sobre o seu propósito espiritual? Cada detalhe do seu nascimento, até mesmo o mês, está marcado por um código espiritual, e essa revelação pode mudar tudo o que você sabia sobre si mesmo. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e neste vídeo vamos explorar o que o seu mês de nascimento realmente significa. Prepare-se para descobrir um significado oculto que vai te ajudar a compreender sua missão, seus desafios e como você pode se conectar mais profundamente com o seu propósito maior e a sua jornada espiritual. Você já se perguntou por que sente o que sente? Ou o que seu mês de nascimento tem a ver com sua fé, sua transformação e até mesmo com as batalhas espirituais que enfrenta? Agora, imagine o poder de saber exatamente o que esse mês carrega em termos de intuição fortalecida, crescimento espiritual e superação. Tudo o que você precisa para entender seu papel no mundo já está dentro de você. E esse vídeo vai te ajudar a decifrar esse código. Antes de continuar, inscreva-se no canal para fortalecer nossa comunidade de escolhidos e não perder nenhuma revelação que pode mudar a sua vida. O mês em que você nasceu tem um significado mais profundo do que você imagina. Ele não é apenas uma data, é uma parte de um plano divino, uma mensagem que foi escrita muito antes de você nascer. Se você parar para pensar, verá que cada fase da sua vida, menos os momentos de luta, de felicidade e até de sofrimento, está alinhada com esse propósito espiritual. O mês do seu nascimento é uma pista essencial sobre o que você veio fazer neste mundo. Deus não faz nada por acaso. Cada um de nós é criado com um propósito maior, e nossa vida é uma jornada de autoconhecimento, onde o objetivo é descobrir o que Ele já escreveu para nós. O mês em que você nasceu é uma chave que conecta você ao seu chamado espiritual. Ele não é apenas uma marca no calendário, mas uma lembrança constante de que você tem um papel a cumprir. Quando você entender que a sua existência foi planejada com tanto cuidado, verá a importância de se conectar com esse plano. Cada detalhe da sua vida foi desenhado para ajudar você a alcançar seu crescimento espiritual. Talvez você tenha enfrentado momentos de incerteza ou tenha se sentido perdido, mas saiba que cada um desses momentos foi colocado ali para refinar sua fé e sua resiliência emocional. O propósito do mês em que você nasceu vai muito além de um simples aniversário. Ele fala diretamente ao seu espírito e à sua missão aqui na Terra. Quando você compreender isso, verá que cada passo da sua jornada tem um objetivo divino, uma batalha espiritual que você foi escolhido para enfrentar. Seu nascimento é um sinal de que você tem uma missão e uma conexão com algo maior do que você mesmo. Agora você pode estar se perguntando: como posso usar isso a meu favor? A resposta está em se reconectar com Deus, se abrir para essa compreensão e buscar introspecção. Quando você começa a entender o significado do mês em que nasceu, começa a ver seu papel no mundo com mais clareza, e com isso, cada desafio começa a fazer sentido. Janeiro é o mês da renovação e do começo. O primeiro mês do ano carrega uma energia de reinício, como uma página em branco, pronta para ser escrita. Se você nasceu neste mês, sua missão espiritual está diretamente ligada ao poder de iniciar novos ciclos e abrir caminhos onde outros veem apenas muros. Você tem a habilidade de ver o que ainda não foi feito e se lançar nesse vazio com coragem e determinação. Não é por acaso que pessoas nascidas em janeiro muitas vezes se encontram em situações onde precisam liderar ou mostrar o caminho, mesmo quando ninguém mais se atreve a dar o primeiro passo. Deus tem um propósito maior para sua vida, e isso envolve trazer à tona o novo, ideias, perspectivas e até mesmo formas de vida que antes não existiam. Sua presença ilumina o caminho
daqueles que ainda estão perdidos nas sombras do desconhecido. Com isso, sua missão é clara: liderar pela visão, mesmo quando o futuro é incerto. Como na criação do mundo, onde Deus estabeleceu o início de tudo, com ordem e propósito, você carrega dentro de si a capacidade de gerar movimento, transformar cenários estagnados e mostrar que, com fé, sempre há um começo possível. Sua jornada espiritual é marcada pela coragem de ser o pioneiro, de romper com padrões e tradições. Muitas vezes, isso pode ser desafiador, mas é exatamente essa força que o destina a grandes realizações. O mês de janeiro não é só o primeiro mês do ano, é um marco divino que define o propósito de sua vida. Fevereiro é um mês de sensibilidade e empatia. Se você nasceu neste mês, sua missão espiritual é estar em sintonia com a dor do mundo e oferecer a cura através da paz. As pessoas nascidas em fevereiro carregam uma rara capacidade de entender a dor do outro, oferecendo consolo e compreensão sem precisar dizer uma palavra. Sua presença é um bálsamo para corações aflitos. A energia desse mês é de reconciliação, tanto interior quanto exterior. Assim como Jesus foi apresentado no templo como símbolo de pureza e consagração, você tem o chamado de ser um ponto de encontro entre o sofrimento e a cura, entre o conflito e a solução. A sua missão não é agitar o mundo com grandes feitos, mas de forma silenciosa, restaurar a paz onde há desordem. A verdadeira força daqueles que nascem em fevereiro está em calar para ouvir, em se colocar no lugar do outro, oferecendo não apenas palavras, mas um acolhimento profundo que vem da alma. Você foi escolhido para espalhar a tranquilidade em meio ao caos e para, com seu coração puro, ser um instrumento de Deus para trazer a cura espiritual aos que mais precisam. Sua jornada é de introspecção, de viver uma vida servindo aos outros, com uma espiritualidade que não exige atenção, mas que é poderosa nas pequenas ações. Deus te escolheu para ser um farol de luz na vida de quem se encontra em desespero, guiando com sua misericórdia e empatia. Sua missão é a paz, uma paz que, ao ser transmitida, transforma aqueles ao seu redor. Março é o mês da resistência, da superação e da obediência inabalável. Se você nasceu neste mês, sua missão espiritual é enfrentar as tempestades da vida com coragem, sem perder o foco em seu propósito. Pessoas nascidas em março são como âncoras espirituais, firmes em sua fé, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. A energia desse mês é ligada a transições e mudanças, assim como Noé construiu a arca em meio à incredulidade e ao caos. Você é chamado a ser alguém que, mesmo sem ver os resultados, obedece ao chamado de Deus e age com fé. Sua vida será marcada por desafios, mas você está sendo moldado para resistir, crescer e levar outros consigo na caminhada. Março traz consigo uma força silenciosa, uma confiança no invisível. Não importa o quanto a jornada pareça difícil ou o quanto as vozes ao seu redor digam que o caminho é incerto, sua missão espiritual é permanecer firme, obedecer a Deus e, como um farol de estabilidade, ajudar os outros a se manterem firmes na fé. Sua resiliência é um testemunho vivo de que Deus honra aqueles que permanecem. Sua jornada espiritual é de superação constante, de resistência nas adversidades, com a certeza de que Deus está formando algo grandioso em você. Em um mundo de dúvidas e incertezas, você foi chamado para liderar com fé, para ser uma presença estável, onde todos os outros veem apenas incerteza. Abril é um mês marcado pela renovação e pela ressurreição espiritual. Se você nasceu neste mês, sua missão é mostrar ao mundo que sempre há uma chance de recomeçar. Não importa o quão grande tenha sido a queda, Abril carrega em sua essência o poder de renascimento, de transformar o que parecia perdido em algo novo e cheio de vida. A energia deste mês é de restauração e superação. Assim como a morte de Jesus levou à sua gloriosa ressurreição, você foi criado para provar, com sua vida, que nada é impossível para Deus. Sua missão espiritual é trazer esperança
onde há desesperança. Inspirar aqueles ao seu redor a acreditar que sempre há um novo começo, mesmo após o que parece ser o fim. Sua jornada é uma contínua prova de que tudo tem um propósito e que mesmo nas fases mais sombrias da vida, há sempre a possibilidade de renascer. Você foi escolhido para trazer cura e restauração aos outros, para ser um exemplo de fé inabalável e de coragem diante das dificuldades. O poder de recomeçar está em suas mãos, e sua missão é transmitir essa verdade ao mundo. Com isso, a vida de quem nasceu em abril é marcada pela capacidade de transformar dor em sabedoria. Cada vez que você se ergue após uma queda, você se torna mais forte e mais capacitado para guiar outros em sua própria jornada de renascimento espiritual. Sua energia é a luz que reacende a chama da esperança na vida dos que perderam a fé. Se você se sentiu tocado por esse vídeo e quer ajudar o canal a continuar trazendo mais conteúdos como esse, que tal contribuir com um valeu? É super simples. Basta clicar na opção abaixo do vídeo, onde está escrito "Valeu" e fazer sua contribuição. Ao fazer isso, seu comentário vai ser destacado e a nossa equipe vai responder mais rapidamente, criando uma conexão ainda mais próxima com você. Essa pequena ajuda faz toda a diferença para que possamos seguir crescendo e compartilhando mais ensinamentos poderosos. Seu apoio é fundamental. Maio é o mês dos fortes em fé. Se você nasceu nesse mês, a sua missão espiritual está conectada com a força interior e a coragem de manter-se firme nas tempestades da vida. As pessoas nascidas em maio são aquelas que, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, conseguem manter a fé intacta e caminhar com uma confiança tranquila, sem se deixar abalar. Em momentos de dificuldade, aqueles que nascem em maio se tornam âncoras espirituais, transmitindo segurança e equilíbrio onde há medo e incerteza. Sua presença é capaz de trazer estabilidade, como uma rocha sólida no meio da agitação. Deus os escolheu para serem faróis de luz, guiando os outros com sua resiliência emocional e imperturbável confiança na providência divina. Sua missão não é a de gritar em tempos de crise, mas de mostrar o caminho com a força da quietude e da certeza de que tudo está sob controle. Quando os outros duvidam, você é chamado a falar com ações, mostrando que a verdadeira força vem de dentro e que nada é impossível para aqueles que têm fé em Deus. O mês de maio traz a necessidade de superação, de ter coragem diante de gigantes e obstáculos que parecem insuperáveis. Sua jornada espiritual envolve lidar com desafios de forma calma, mas firme. O que parece ser um grande obstáculo para outros, para você, é apenas mais uma oportunidade de mostrar sua fé inabalável. Em sua vida, você será constantemente testado, mas a chave é entender que cada desafio tem um propósito divino. O mês de maio é uma convocação espiritual para permanecer firme, para ser o exemplo de fé sólida em tempos de crise. Você tem a capacidade de fortalecer os que estão ao seu redor, mostrando que a fé verdadeira não vacila. Junho é o mês dos construtores, daqueles que têm a capacidade única de ver além do que está à vista e começar a edificar algo sólido e duradouro. Se você nasceu nesse mês, sua missão espiritual é construir não apenas com as mãos, mas com a mente e o coração, criando projetos, relacionamentos e até mesmo vidas que resistem ao tempo e à tempestade. As pessoas nascidas em junho são naturalmente planejadoras. Elas não se apressam, não tomam decisões precipitadas, mas sim pensam profundamente antes de agir. Sua missão é trazer estruturas espirituais sólidas e fundamentadas, seja em projetos, em ministérios ou nas relações com os outros. Você tem a habilidade divina de perceber o que os outros não veem e construir com sabedoria e paciência, assim como Jesus ensinou sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Sua missão é ser o arquitetos espirituais de um mundo mais estável. Sua jornada espiritual envolve transformar ideias em realidade e criar bases que com o tempo se tornarão firmes e inabaláveis. Seu propósito maior está em servir como guia para os outros, mostrando o caminho seguro e confiável.
Em sua caminhada, você será desafiado a construir, a criar algo que permaneça. Cada momento de sua vida é uma chance de criar algo que impacte gerações. Sua missão não é apenas sobreviver, mas deixar um legado, edificando com sabedoria. E sua capacidade de planejamento e estratégia é a chave para transformar sua fé em algo visível e duradouro. Construir, para você, é um ato de serviço divino. Sua jornada espiritual é de alicerçar aquilo que será a base do futuro. É por meio de sua paciência e perseverança que os outros verão que, por trás de cada grande realização, há um plano perfeito, sendo executado por mãos cuidadosas e guiadas pela vontade divina. Julho é o mês dos questionadores e dos buscadores de verdade. Se você nasceu nesse mês, a sua missão espiritual envolve não aceitar respostas superficiais ou fáceis. Você foi chamado para ir além daquilo que é visível, para cavar fundo e buscar a verdade que se encontra por trás das palavras e das aparências. As pessoas de julho possuem uma curiosidade insaciável e um desejo profundo de compreender a vida em seu nível mais íntimo e real. Sua missão não é apenas questionar por questionar, mas buscar revelações profundas que tragam à luz aquilo que foi escondido. Você tem o dom de despertar nos outros a vontade de questionar, de procurar respostas. E esse é o caminho para o crescimento espiritual. Assim como Tomé, que não acreditava sem ver, você sente que a fé precisa ser fundamentada na verdade. A sua jornada espiritual é marcada por uma busca incessante pela sabedoria divina, pelo entendimento das leis de Deus e dos mistérios do universo. Seu chamado é de ser luz para aqueles que ainda vivem nas sombras da dúvida, ajudando-os a ver a verdade e a entender a profundidade de sua própria missão. Sua jornada não é fácil e muitas vezes você pode ser incompreendido, mas é justamente essa profundidade e essa busca constante que fazem de você um líder espiritual, guiando outros a questionarem, a pensarem mais profundamente sobre sua fé e sobre a vida. Você tem o dom da discernimento e com ele pode revelar verdades que libertam os corações. Julho é o mês dos que buscam respostas. Sua missão espiritual está em ser um guia para aqueles que ainda estão à procura de sentido, ajudando-os a encontrar a verdade que os libertará. Sua jornada é a de nunca se acomodar com as respostas fáceis, mas sempre buscar o que está além, o que é profundo e eterno. Agosto é o mês dos que têm uma sede profunda pelo divino e pelo eterno. Se você nasceu neste mês, sua missão espiritual é lembrar ao mundo que há mais do que aquilo que os olhos podem ver. Você foi criado para levantar os olhos ao céu, para buscar a presença de Deus em cada passo da sua jornada. Sua vida é um testemunho de que o espiritual não é algo distante, mas algo que deve ser vivido no cotidiano. As pessoas nascidas em agosto têm uma sensibilidade rara para perceber o que está além das aparências. Sua missão é levar os outros a entender que a vida espiritual é mais do que práticas externas, é uma busca constante pela verdade eterna. Você sente uma necessidade visceral de estar perto de Deus, e essa busca define a essência do seu ser. Assim como Jesus revelou sua glória no Monte da Transfiguração, você é chamado a ser uma ponte entre o visível e o invisível, a lembrar os outros de que Deus está sempre presente, mesmo nas coisas mais simples. Sua jornada espiritual é a de se aproximar do sagrado e, ao fazer isso, ajudar os outros a também buscar a conexão com o divino. A busca pelo sagrado é o que dá sentido à sua vida. Sua missão é ensinar aos outros que a verdadeira vida está em vivenciar o espiritual em cada ato diário. Não importa onde você esteja, a sua missão é fazer com que os outros percebam a presença de Deus em tudo, em cada respiração, em cada ole. Agosto é o mês dos que são inquietos espiritualmente. Você foi criado para mostrar aos outros que a alma tem uma sede profunda por Deus, e essa busca não pode ser ignorada. Sua jornada é a de se aproximar de Deus com todo o coração, e ao fazer isso, transformar o mundo ao seu redor. Setembro é o mês dos que carregam a energia da organização e da estruturação. Se você nasceu neste mês, a sua missão espiritual
está profundamente ligada à capacidade de ver o que está fora de ordem e restaurar o equilíbrio. Sua jornada é marcada por uma habilidade natural para organizar ambientes, ideias e até mesmo pessoas, ajudando a trazer clareza onde há confusão. As pessoas nascidas em setembro têm uma visão clara do que precisa ser feito e como fazer. E sua missão é usar essa habilidade para alavancar a espiritualidade dos outros. Você tem o dom de estruturar e criar a base sólida para qualquer projeto, seja em sua vida pessoal, na fé ou em suas interações com os outros. Sua missão é preparar o caminho para que os outros possam caminhar com segurança e confiança, sabendo que você tem a capacidade de criar algo duradouro. O mês de setembro está marcado pela energia da praticidade e da sabedoria estruturada. Como um líder silencioso, você guia os outros sem precisar de holofotes, mostrando com seus gestos e ações o poder de uma boa organização. Você é chamado a ser uma fundação espiritual, ajudando a alinhar os projetos de vida com o propósito divino de cada um. Sua jornada espiritual é a de organizar os desordenados, de trazer harmonia onde antes havia caos. Você tem a habilidade de unir espiritualidade e praticidade, fazendo com que a fé se manifeste de forma concreta. O mundo precisa de pessoas como você, que trazem a estrutura necessária para que o reino de Deus se manifeste em toda a sua plenitude. Em cada passo de sua jornada, lembre-se de que a verdadeira missão de setembro é ser o alicerce espiritual. Onde outros veem apenas confusão, você vê um caminho claro. Sua capacidade de organizar e estruturar é um dom dado por Deus, e é por meio dele que você trará paz e ordem ao mundo ao seu redor. Outubro é o mês da transformação e da renovação espiritual. Se você nasceu neste mês, sua missão está relacionada ao poder de libertar e transformar tanto a si mesmo quanto os outros. Outubro carrega uma energia de mudança contínua, onde nada é estagnado e tudo está em constante evolução, e você foi criado para trazer essa energia de renovação ao mundo. O mês de outubro ensina a deixar ir e mudar quando necessário, e esse é um aspecto poderoso da sua missão espiritual. As pessoas nascidas neste mês sabem intuitivamente que a verdadeira libertação espiritual só acontece quando você se permite passar por processos de renascimento e autoavaliação. Você tem a habilidade de ajudar os outros a romper com os padrões antigos e a seguir em direção ao novo, com coragem e determinação. Sua jornada é marcada por desafios que exigem sua capacidade de adaptar-se e crescer. A transformação não ocorre sem dificuldades, mas é através delas que sua fé se fortalece e sua missão espiritual se torna mais clara. Sua intuição espiritual é uma ferramenta poderosa e você é chamado a usá-la para despertar os outros para o potencial que eles ainda não enxergaram em si mesmos. Outubro é um mês para romper ciclos e dar os primeiros passos em direção a algo novo e vibrante. Sua missão é fazer os outros entenderem que, assim como as folhas caem para dar espaço ao novo, todo fim é apenas um novo começo. Deus te escolheu para ser um agente de mudança, para mostrar aos outros que renovação é possível e que a transformação espiritual é um caminho contínuo de evolução. Em sua jornada espiritual, lembre-se de que você foi criado para libertar, para ajudar os outros a ver que é possível recomeçar e que ao fazer isso, alcançarão uma vida plena e transformada. Você carrega dentro de si o poder de mudar realidades, e sua missão é guiar os outros em direção ao novo, ao renovado, ao transformado. Novembro é o mês dos espiritualmente intuitivos. Se você nasceu neste mês, a sua missão está profundamente ligada à capacidade de ver o que os outros não veem, de ouvir o que os outros não ouvem. Você foi abençoado com uma sensibilidade espiritual rara que permite perceber as mensagens divinas em meio ao caos da vida cotidiana. As pessoas de novembro têm uma visão clara do que está além do visível. Sua jornada espiritual é de revelação, onde você é chamado a ajudar os outros a ver o que está oculto e a seguir o caminho que Deus tem preparado para cada um. Sua intuição
é a chave para ajudar os outros a fazer as escolhas certas, pois você pode discernir o que está alinhado com a verdade divina e o que não está. Sua missão espiritual é ser um guia espiritual, alguém que ilumina os caminhos de outros com sua percepção apurada. Você tem a habilidade de decifrar sinais, de perceber verdades escondidas e de compartilhar essa sabedoria com os outros. Não importa o quanto o mundo ao seu redor esteja confuso, você sempre sabe onde está o verdadeiro caminho. E essa clareza é o que você deve compartilhar com os outros. Novembro carrega uma energia de proteção espiritual e discernimento, permitindo que você se conecte mais profundamente com o divino. Sua capacidade de ver além da superfície torna você essencial para aqueles que estão perdidos ou confusos em sua jornada espiritual. Você é chamado a ser a luz que revela as verdades escondidas e a proteção divina para aqueles que buscam respostas. Sua jornada é de transformação interior, de usar sua intuição espiritual para ajudar outros a ver o que está oculto e, com isso, guiá-los para a verdade que liberta, através da sua sensibilidade. Você se torna um instrumento poderoso de Deus para restaurar a fé e ajudar a curar as almas que buscam respostas em um mundo cheio de distrações. Dezembro é o mês da luz e da esperança renovada. Se você nasceu neste mês, sua missão espiritual é ser uma promessa viva de que a luz de Deus nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Como o nascimento de Jesus trouxe esperança ao mundo, você carrega a missão de ser um lembrete constante de que Deus ainda age, Deus ainda cumpre promessas. Em sua jornada, você será chamado para ser um instrumento de restauração e consolação, assim como a estrela de Belém guiou os sábios até o menino Jesus. Você tem o dom de guiar os outros com sua presença luminosa. Sua missão não é apenas brilhar para si mesmo, mas ser um farol que traz salvação e esperança àqueles que se encontram na escuridão espiritual. O mês de dezembro é sobre renovar a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Sua missão espiritual é trazer paz e cura para aqueles que perderam a esperança e mostrar que tudo tem um propósito em Deus. Você é a luz que acende a chama da fé nos corações das pessoas, transformando suas dúvidas em confiança. Dezembro também é o mês de lembrar que a promessa de Deus nunca falha. Seu papel é ser a manifestação viva dessa promessa, ajudando os outros a verem que, com fé, tudo é possível. Sua jornada espiritual é ser uma testemunha do poder de Deus para restaurar, renovar e transformar vidas. Em sua vida, você foi chamado a ser um lembrete vivo de que Deus ainda está trabalhando. Sua missão é viver com esperança e fé e espalhar essa mensagem para todos ao seu redor, especialmente aqueles que mais precisam ser tocados pela luz divina. Você não está apenas aqui para existir. Você foi criado para ser um farol de transformação e um sinal de que as promessas de Deus se cumprirão. Agora que você conhece o significado profundo do mês do seu nascimento, é hora de refletir sobre o que isso realmente significa para a sua vida. Cada mês carrega em si uma energia divina, um código espiritual que está intrinsecamente ligado ao seu propósito maior. Não é por acaso que você nasceu na data que nasceu. Cada momento da sua jornada foi planejado. Cada detalhe do seu ser tem um papel vital neste grande plano. A revelação do seu mês de nascimento não é apenas uma informação, é um despertar espiritual. É como se o céu tivesse deixado uma pista de quem você é e do que foi chamado a fazer. Quando você começa a entender o significado profundo dessa data, percebe que não está aqui apenas por estar. Você tem uma missão e ela está ligada à energia divina do mês em que veio ao mundo. O que antes parecia uma coincidência, agora é uma chave espiritual para abrir portas para a transformação e a superação. Você já enfrentou momentos difíceis, não é? Desafios espirituais, emocionais e até físicos. E é nesses momentos que você começou a se questionar sobre o propósito da sua existência. Mas aqui está o segredo. Cada um desses desafios foi colocado no seu caminho para reforçar sua fé e para te preparar
para algo muito maior. A batalha espiritual que você enfrentou foi apenas o início do seu crescimento. Cada provação, cada luta é uma oportunidade para você se fortalecer e se alinhar com o seu propósito divino. Agora, com a revelação do significado do seu mês de nascimento, você pode olhar para trás e ver sua história de uma forma completamente nova. A sensação de insegurança que você sentiu ao longo da vida começa a fazer sentido. Você já passou por tudo isso porque Deus sabia que você tinha a força interior necessária para cumprir a missão que Ele tem para você. Sua alma já estava sendo moldada para ser um instrumento de transformação e restauração. Deus nunca nos coloca em situações sem nos equipar com os recursos necessários para superá-las. Você foi escolhido para viver uma vida com propósito. E a partir de agora, você começa a caminhar mais firme e com mais clareza. Você já tem tudo o que precisa para seguir em frente. O que você precisa fazer é acreditar em si mesmo e começar a agir de acordo com o que foi revelado. O propósito maior que você carrega é uma missão que só você pode cumprir. As lutas que você enfrentou, as quedas que você deu, não foram em vão. Cada uma delas foi uma preparação para o que está por vir. Agora, ao entender o significado do seu mês de nascimento, você se torna mais consciente da energia divina que está ao seu redor e dentro de você. Você pode finalmente ver a conexão entre as dificuldades que enfrentou e a força que está sendo desenvolvida em você. Sua jornada não é uma coincidência, ela tem um significado espiritual profundo. Ao compreender essa conexão, você pode agora agir com mais confiança. Sua vida tem um objetivo claro e você não está mais perdido, nem sem direção. O mês em que você nasceu é uma pista de onde você deve ir, do que precisa fazer para viver plenamente o seu chamado espiritual. A partir de agora, você vai enxergar cada passo como um passo mais perto de cumprir a missão divina que Deus confiou a você. Não importa onde você está na sua jornada, o importante é que agora você sabe para onde está indo. Ao aplicar esse conhecimento em sua vida, você se torna uma pessoa transformada. Sua fé é fortalecida, sua intuição é mais clara e a visão espiritual se torna mais afiada. As dificuldades que antes pareciam insuportáveis, agora são apenas degraus no caminho do seu crescimento. Deus está com você em cada momento e cada fase que você atravessa te prepara para algo maior, mais profundo e mais grandioso. O que você viveu e o que ainda vai viver está sendo escrito com uma mão divina que nunca erra. Agora é hora de viver sua vida com intenção. Lembre-se, você não está mais aqui por acaso. Você tem uma missão a cumprir. E a revelação do seu mês de nascimento é o primeiro passo para viver essa missão com mais clareza e propósito. O mundo precisa da sua luz, da sua energia divina. E você foi chamado para acender o caminho daqueles que ainda não sabem para onde ir. O que você tem dentro de você não é apenas para você, é para os outros também. Você foi feito para inspirar, para guiar, para transformar a vida daqueles que cruzam o seu caminho. E por último, nunca se esqueça, Deus nunca abandona o mês de nascimento de cada um de nós. É uma marca do plano divino. E quando você se alinha com esse propósito, você verá a transformação acontecer em sua vida de uma forma extraordinária. O que você tem dentro de si é uma força poderosa. E agora você está pronto para viver esse poder. Não tenha medo. Continue caminhando com confiança, sabendo que você é parte de um grande plano espiritual e que a sua missão está apenas começando.